pessoal, eu parei aqui para acrescentar essa aula. E isso mostra já para vocês que esse curso, né, todos os módulos que a gente tem dentro do estágio trabalhista e aqui no módulo 0 que a gente está disponibilizando para vocês, não é diferente. Ele não é fechado. Quando a gente percebe que pode contribuir em um ponto para solidificar os atos de vocês, para dar mais segurança à advocacia trabalhista de vocês, a gente vem aqui contribuir. Principalmente quando vocês trazem perguntas e a gente percebe que essa pergunta se tornou comum entre nossos alunos. A gente vem esclarecer, vem acrescentar para ajudar vocês a terem uma atividade mais fluida e mais tranquila. Eu vim falar sobre o cumprimento do aviso prévio, né, e essa diferenciação para o momento de pagamento. Por quê? O aviso prévio, assim como todas as verbas do trabalho, vocês viram que ela tem um princípio que ela visa resguardar, ela tem um princípio que se transforma em regra para tentar protegê-lo, e posteriormente, após essa transformação em regra e aplicação, a gente tem o alcance dos valores em pecúnia. A maioria dos pedidos tem que se transformar em algum momento em pecúnia, até as obrigações de fazer, né? Quando a gente aprofunda no direito civil, se a parte não cumpre aquela obrigação de fazer, a gente pode mandar outra pessoa praticar esse mesmo ato de obrigação de fazer, a gente transforma em pecúnia para acabar pagando outra pessoa para cumprir aquele ato, né? Se não for algo intuito persona, por exemplo. E se for algo intuito persona, a gente também vai chegar num valor em pecúnia para ressarcir essa pessoa diante da ausência desse ato, né? Do prejuízo, a extensão aí do dano, por ela não ter cumprido com a obrigação de fazer. Ou seja, tudo no ramo jurídico acaba em determinado momento se transformando em um valor. Pode se transformar em valor, a não ser que ele seja cumprido ali, a gente tem as trends e tudo mais, né? E o aviso prévio, ele traz essa pequena confusãozinha. Por quê? O aviso prévio ele pode ser indenizado, mas ele também pode ser cumprido. Ele pode ser uma obrigação de fazer. O funcionário recebe a carta de aviso prévio, né? E aí tem um cumprimento e isso bagunça um pouco porque fica híbrido. Tem o período de cumprimento, mas também tem a parte indenizada. Então, como isso na prática, e eu vou trazer aqui exemplos práticos para esclarecer para vocês, a gente aprofundar sobre o aviso prévio e dar mais segurança no conhecimento e na operação, né, operacionalização da análise dele, eu vim trazer aqui alguns exemplos para vocês ficarem esclarecidos sobre esse ponto de forma mais aprofundada. Então vocês já entenderam os princípios, transformaram em regras, e aí chega o momento em que a pessoa vai ser dispensada. Se ela for dispensada sem justa causa, pessoal, o empregador ele pode escolher, ele pode optar, ele pode pedir para ela cumprir o aviso prévio, e esse aviso prévio tem um máximo de 30 dias. A gente falou, e se vocês pesquisaram, leram as normas ali, que estão no índice remissivo da aula de aviso prévio lá, que a gente fala dos princípios, né? Deixou todas as normas ali no final. Se vocês forem analisar, vocês vão perceber que a cada ano vai se acrescentando mais dias. A gente falou sobre isso, o porquê, né, dessa segurança, está privilegiando aí o princípio da continuidade da relação de emprego, a segurança jurídica. A gente falou sobre isso. Mas o grande ponto é, esses 3 dias, o empregador pode pedir para o empregado cumprir esses dias? Não. Tudo que ultrapassa 30 dias, ele é indenizado. Então é por isso que a gente tem essa visão híbrida do aviso prévio. Se o empregador vai dispensar a pessoa e pede para ela cumprir o aviso prévio, ou seja, continuar trabalhando durante esses 30 dias, ele vai ter a oportunidade de procurar outra pessoa para substituí-la, né? Dispensou ela ali sem justa causa. Então nesses 30 dias, o empregador pode pedir o cumprimento. E esse cumprimento é feito de 2 formas. Uma forma é reduzindo a jornada. Em vez do funcionário trabalhar pelas 8 horas no dia, ele tem a redução de 2 horas. Então ele trabalha 6. Por quê? Porque a intenção disso é fazer com que ele vá buscar outro emprego, né? Ele tem um tempo ali do tempo que ele entregava para o trabalho para ir atrás de outro emprego, para ir em busca de outro emprego. A gente tem aí reflexo, né, de um período em que as pessoas iam porta a porta, entrega currículo e tudo mais. E essa redução é justamente para trabalhar isso, trabalhar na atualização do currículo, trabalhar na busca de outro emprego durante aquela jornada ali comercial. Então, por isso que a gente tem essa redução e a pessoa pode trabalhar até 30 dias. Ah, mas ela estava há 10 anos. E os outros dias que ela acrescentou no aviso prévio serão de maneira indenizada. Eles são todos indenizados, tá? Agora, pode ser que o empregador não queira que a pessoa cumpra o aviso prévio. Por que ele não ia querer? Não é benéfico, já que ele vai ter que pagar de qualquer forma? Às vezes não é muito interessante. Por que não é muito interessante? O funcionário pode, dependendo da função que ele tenha, vamos dizer que seja um empregado do lar, né? Um empregado doméstico. Então, uma empregada doméstica, um empregado do lar, é bem chato que tu tenha que conviver ali sabendo que vai ser dispensado. Então, aquele clima pode não valer a pena, né? Os prós e contras, ela pode
trazer algum prejuízo dentro da empresa mesmo, falando, olha, melhor não deixar funcionário com aviso prévio, porque a gente pode ter algum perigo em relação ao ambiente. Então, existem diversas situações que podem vir a acarretar a preferência do empregador de não pedir para ele cumprir o aviso prévio e pagar mesmo, olha, aqui eu estou te pagando o aviso prévio de maneira indenizada. Então, essas são as duas formas de quando a pessoa é dispensada sem justa causa. Mas quando o funcionário vai pedir uma rescisão indireta, aí não tem aviso prévio trabalhado. Por quê? Porque a situação está grave lá dentro do emprego. A gente vai falar, calma. Eu sei que se você está aqui nessa aula, você ainda vai entender mais ainda no módulo 0 sobre modalidade de dispensa, seu efeito. Mas quando a gente fala de rescisão indireta, afastamento do empregado da sua função, porque o empregador gerou uma falta grave, um ambiente de trabalho agressivo que o funcionário não está, ele tem a permissão de sair dali, né, por conta do ambiente de trabalho agressivo a ele. Então, nesses casos, o aviso prévio sempre será indenizado, vai poder pedir o aviso prévio. Né? Justa causa, tem aviso prévio? Não, porque aí o funcionário cometeu uma falta grave, então não é interessante para o empregador que ele retorne amanhã e ele não vai ter o direito à surpresa, aí ele não vai ter essa surpresa já que ele cometeu uma falta grave que ele deveria saber que não deveria cumprir aquele ato, né? Não deveria praticar aquele ato. Então, quando a gente fala de aviso prévio, a gente tem essas diferenciações que vocês vão precisar fazer na prática. E uma das dúvidas comuns é o pedido de demissão. Ah, se eu peço demissão, tenho que dar o aviso prévio? Sim, se pede demissão, é uma surpresa para o empregador, ele não estava esperando que tu fosse pedir. Né? De novo, segurança jurídica, princípio da continuidade. É por isso que a gente tem essas diferenciações. E aí, o funcionário pode pedir, né, para sair, dar o aviso prévio para a empresa. Ou seja, ele vai cumprir o aviso prévio por 30 dias. Mas a empresa, de novo, pode preferir mandar ele embora. Pode preferir fazer com que, não precisa cumprir o aviso prévio, já tem a intenção de sair, eu prefiro que saia logo e eu vou atrás de substituir imediatamente, a gente não vai ter prejuízo com a tua ausência amanhã, né? Porque tem empresa que não vai ter prejuízo com a sua ausência, então é melhor que tu não venha mesmo, vá logo atrás da tua empresa. E, então, a gente tem essas diferenciações de cumprimento, e às vezes, se o funcionário, detalhe, se ele pediu a dispensa, ele tem que ter a prova de que a empresa o dispensou ali do cumprimento do aviso. Ele tem que dar o cumprimento do aviso. Olha, vou cumprir, me dispus a cumprir. Se a empresa dispensou, ela vai ter que pagar o aviso prévio porque ele se dispôs a cumprir, né? Então, só que se ele não se dispõe a cumprir, o que acontece? A empresa pode descontar esse período de aviso, porque ele gerou uma surpresa, a empresa vai ter que se desdobrar, amanhã a falta dele pode causar um prejuízo à empresa, e a empresa vai poder descontar esse aviso prévio dele. Então, a intenção aqui, minha, com vocês, é esclarecer que existem essas situações em que o aviso prévio vai ser uma obrigação de fazer, limitada aos 30 dias, tá? A gente tem essa redução de 2 horas, e isso é muito importante. Se não reduzir as 30 horas, eu estou de aviso prévio, tive a carta e trabalhei os 30 dias. Esse aviso prévio não conta. É como se não tivesse entregue o aviso prévio para aquele funcionário. E a partir do último dia dele, ele vai ter o direito de pedir o aviso prévio indenizado. Por quê? Porque precisa dessa redução para ele se planejar em busca de outro emprego. Então, se vai pedir o cumprimento, tem que ter essa redução. Ou, né, tu reduz ali os últimos 7 dias é liberado e ele trabalha na jornada comum e os últimos 7 dias desse 30 ele está dispensado e vai receber por eles. Tá bom? Então, o aviso prévio ele tem essas formas de cumprimento, essa forma de exercê-lo, e a diferença dos 30 dias sempre vai ser em caráter indenizado. 3, 6, 9, né, 12. Então, esses acréscimos no aviso prévio em decorrência dos anos de trabalho serão sempre indenizados. Tem um último ponto que é muito relevante em relação ao aviso prévio, tá? Não posso deixar escapar nessa aula, que é a OJ, nem está aqui, o número 82 da SDI 1 do TST. O que essa OJ diz? Ela fala sobre o aviso prévio indenizado, seja em rescisão direta, seja porque o empregador dispensou aquele funcionário, tá? Quando ele dispensou ele e não pediu o cumprimento do aviso, esse período de aviso que ele vai indenizar, ou a pessoa cumpriu os 30 dias, mas tem um período que vai ser indenizado após esse período de 30 dias de aviso prévio. E esses dias? Ou então o aviso prévio indenizado integralmente. Esse aviso prévio integral, ou seja, o excedente aos 30 dias, né, que vai sendo acrescido ao quanto aquele funcionário tem de aviso prévio, ele conta com um período laborado, pessoal. Então, a assinatura da carteira é muito comum. Vocês vão encontrar muitos casos assim, em que a pessoa assina a baixa da carteira no dia que ela saiu. Não. A baixa da carteira é no final do aviso prévio indenizado. E por que é muito importante eu falar isso para vocês? Dá aqui a OJ número 82, que está aí dentro do índice remissivo de vocês, sobre aviso prévio.
porque isso faz com que a contagem da prescrição bienal, a gente já tem uma aula de prescrição, lá na frente já coloquei essa aula de prescrição penal, mas a gente fala da prescrição bienal e eu destaco justamente essa OJ. Nessa aula eu estou antecipando um spoiler aí da aula sobre prescrição. Por quê? Porque às vezes vem um funcionário atrás de vocês, tu analisa o dia que ele saiu e fala, poxa, 2 anos bateu esse mês, bateu ontem, não dá mais. Né? A gente não tem como entrar com a demanda, senão a demanda vai dar R$0 porque está prescrito por conta da prescrição bienal. Não, porque se tu contabilizar o período de aviso, vamos dizer que tenha 10 anos de trabalho, tem 30 mais todos esses 3 dias que foram oferecidos aí, 10 anos eu não lembro agora de cabeça quanto que dá, mas a grande questão é essa, né? Dava 60 dias. Então, 60 dias de aviso prévio essa pessoa tinha. 30 mais 30, né? 10 vezes 3. Então, a gente tem 60 dias de aviso. Ainda tem 60 dias aí para protocolar a tua demanda e ela ter a validade, ela ser recebida pela justiça, porque ainda está dentro do prazo dela para ajuizamento, porque o encerramento do contrato de emprego só se dá ao fim do aviso prévio, seja ele indenizado ou trabalhado. E quando trabalhado, não conta o último dia que ele saiu, conta aquele período final, né, que faltou, que foi pago de forma indenizada, porque o cumprimento do aviso é até 30 dias. Então, isso é muito importante para que vocês não percam ações, né? Não deixem de pegar ações ainda que tem validade, achando que ela está prescrita. Outro ponto muito relevante é a estabilidade. Né? A gente tem situações de estabilidade que elas nascem no período do aviso prévio indenizado, como é muito comum, e vocês vão ter esse contato mais à frente quando forem analisar estabilidade, cálculo de estabilidade, né, de gestante. Então, a gestante, se está dentro do período de aviso prévio indenizado ou trabalhado, ela tem direito à estabilidade. Ela descobriu a gravidez e a gravidez, o início da gravidez era dentro do período do aviso prévio indenizado. Tem gente que vai abandonar essa demanda acreditando que não, ela tinha que ter tinha que ter iniciado, né, a gravidez lá dentro do emprego, mas o aviso prévio indenizado ele conta como período trabalhado. Então é como se fosse um período de trabalho normal. Eu preciso que vocês analisem dessa forma para que vocês não deixem de pegar demandas ainda válidas, não prescritas, e para avaliar situações em que tu vai ter aí um nascimento de uma estabilidade dentro desse prazo de aviso prévio indenizado, né? Que às vezes é 60, 40, 50 dias. Olha, tem bastante dias aí para que tu possa ajuizar uma demanda e colocar ela como válida. E às vezes vocês vão ver na carteira, né? Um encerramento ali, o fim do trabalho naquela data que ele saiu. E aí tu pensa, pô, não vou conseguir salvar essa demanda, mas às vezes tu consegue, por conta da projeção do aviso prévio, sumo OJ número 82 da SDI1 do TST. Tá bom? Então era sobre isso que eu vim acrescentar para vocês que tenham mais esse repertório prático de quando forem analisar o dia a dia de trabalho dos clientes de vocês, poderem instrumentalizar e dar mais segurança e passos mais sólidos. Fechado? Qualquer dúvida pode mandar que a gente esclarece. E como eu disse, o escopo desse curso integralmente não é fechado e o módulo 0 não seria diferente. A gente veio aqui acrescentar para dar mais solidez para a atividade de vocês e fluidez. Tá bom? Sigam aí para as próximas aulas. Eu já estou lá na frente, que eu já terminei de gravar esse curso, mas a gente tem ainda aqui um bônus que eu vim gravar para vocês, deixar para vocês, assim como esse cumprimento do aviso. No final desse módulo 0, vocês vão ter aí um bônus especial para vocês. Tá? Até mais. Vejo vocês logo à frente.